queridos alunos, queridas alunas. Eu sou Daniel Cavalcante, sou professor de língua portuguesa da extensão de Várzea Grande. Eu estou aqui para falar da avaliação de língua portuguesa. Na avaliação de língua portuguesa, nós temos parte dela em conteúdos que foram dados quando a gente ainda estava assistindo às aulas presenciais, quando no caso vocês estavam assistindo às aulas presenciais. E tem uma maior parte dela que envolve os descritores do SPAES. E nesse vídeo eu vou aqui falar especificamente do descritor 11. O descritor 11 ele requer do leitor as seguintes habilidades. Ele requer que o aluno tenha a capacidade de identificar, ou seja, reconhecer em uma narrativa os seus elementos e o conflito que gerou aquela narrativa. Uma narrativa, para ela ser completa, uma narrativa que se preze, ela tem que ter um enredo. O que é o enredo? O enredo é a questão, um conjunto de acontecimentos que estão se comunicando uns com os outros, ou seja, é o desenrolar da história. Nós temos também o espaço na narrativa é o local onde acontece a história, ou seja, aquela narrativa aconteceu no lugar tal, pode ser numa fazenda, pode ser numa rua, pode ser numa cidade, pode ser numa vila. Nós temos o tempo. O tempo, ele tem duas formas. Ele tem o tempo cronológico, que é esse tempo comum que a gente conhece, que tem início, meio e fim. E tem o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico é aquele tempo que depende do estado emocional das personagens. Nós temos também em uma narrativa a questão do narrador. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar os narradores de uma narrativa, mas é bem simples você identificar. Nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador observador e nós temos o personagem onisciente. Como é que a gente identifica cada um deles? O narrador personagem, como o próprio nome já fala, ele faz parte da história. E geralmente as narrativas que o narrador é narrador personagem, os verbos dessa narrativa estão em primeira pessoa, pois ele vai contar algo que aconteceu com ele, portanto os verbos estão lá em primeira pessoa nas narrativas. Nós temos o narrador observador. O narrador observador é aquele narrador que conta, ele tem conhecimento da história, porém ele conta ela em terceira pessoa. Ele conta de longe a história. E temos o narrador onisciente. O narrador onisciente, qual é a diferença dele para o narrador observador? Ele também não faz parte da história, mas a diferença é que o narrador onisciente, ele tem um conhecimento profundo da história, tanto da história como também das personagens. O narrador onisciente, ele tem tanto conhecimento, tanto físico como psicológico dos personagens, que ele chega a certos momentos a dar a opinião dele. Ele chega em certos momentos a dar a sua crítica sobre o comportamento de alguns dos personagens da história. Então é isso, espero que esse vídeo ajude a vocês em alguma coisa. E temos também, tudo isso que eu falei aqui, ele está também escrito, se vocês quiserem imprimir também, está aí nos documentos que foram enviados para vocês.